é o nosso homem em Moscou, ignorado pela mídia russa, isolado, né, em Moscou. Quando chegou por lá, né, Daiane, havia informação de que o governo russo tinha exigido confinamento do Bolsonaro, notícia que ficou um pouco contraditória, porque depois ele foi passear no Kremlin, sozinho, hein? Foi passear sozinho. O governo russo, está aqui a manchete, olha, o governo russo teria exigido confinamento de Bolsonaro até o encontro com Putin. Ele chegou de máscara, olha só, tem que ir para Moscou para aprender a usar máscara, senão não tem nem chance de entrar lá no Kremlin. Então ele chegou ali em Moscou com a máscara direitinho. O Kremlin está exigindo que o Bolsonaro se reúna com o Putin sozinho, somente com a presença de um intérprete. O encontro deve acontecer na quarta-feira. Vocês lembram, né, daquela fotografia do Putin com o Macron, o presidente francês, com aquela mesa gigantesca, que é justamente para não haver contato, não haver proximidade entre os dois, porque os russos exigem testes, exigem uma sequência de testes anti-Covid. O governo francês não quis fazer da maneira exigida pelos russos, daí os russos falaram, então, no caso do Macron, tem que ficar longe. O Bolsonaro estão exigindo confinamento. Mas depois, Daiane, eu não entendi bem que confinamento é esse, já que o Bolsonaro foi dar uma volta pelo Kremlin, né, a convite do governo russo, que pediu que ele fizesse isso sozinho, né? Que não tivesse um grupo grande ao lado dele, justamente para evitar aglomerações e qualquer risco depois para o encontro com Vladimir Putin, que deve acontecer na quarta-feira. Então, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre o nosso homem em Moscou, o Bolsonaro, que virou hoje meme, virou piada nas redes sociais, já que os apoiadores dele espalharam que foi a chegada do Bolsonaro que evitou a Terceira Guerra Mundial. Hoje houve uma redução na fervura, né, que havia ali, fervura produzida em boa parte pelas agências de notícia ocidentais, que diziam a qualquer momento vai haver invasão da Ucrânia, vai haver a qualquer momento, e não houve. E hoje, inclusive, parte das tropas teriam recuado da fronteira com a Ucrânia. E aí os bolsonaristas disseram, tá vendo? Foi só o Bolsonaro chegar lá que a guerra não aconteceu. Tá aqui a notícia, virou meme, né? Foi o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, quem fez a postagem. Putin sinaliza recuo na Ucrânia. O presidente Bolsonaro evita a Terceira Guerra Mundial. Ele vive de ser uma piada ambulante, né, o Bolsonaro, e isso alimenta as redes dele, mas tira a credibilidade junto às pessoas que não são bolsonaristas mais fanáticas. O Bolsonaro indo para lá parece que tenta demonstrar uma situação que ele não conseguiu ao longo do seu mandato, né? E isso acontece depois da viagem do ex-presidente Lula, que fez viagem na Europa, fez aqui na América Latina e foi recebido com honras de chefe de Estado. O Bolsonaro fica desse jeito lá em isolamento, tendo que fazer 5 testes e tal, mas me chamou a atenção o fato que a gente já tem falado aqui sobre o vereador federal, né, que é o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, apesar do governo russo ter pedido que a comitiva brasileira fosse enxuta, né, por diversos motivos, e uma das razões também é a questão da pandemia, o Carlos Bolsonaro integra a comitiva brasileira, está lá entre os membros, ele tem sessão na Câmara aqui do Rio de Janeiro, as sessões estão sendo virtuais e, por isso, alguns aliados, né, do Carlos Bolsonaro dizem que ele podia fazer essa viagem, mas eu fico me perguntando, em meio a uma viagem presidencial, em que há um pedido de que a comitiva seja enxuta, em que tem lá entre os integrantes o ministro da Defesa, né, o Braga Neto, o Augusto Heleno, ministros da Agricultura, a Tereza Cristina, né? E está lá o Carlos Bolsonaro passeando, fazendo tour em Moscou, junto com o pai. Não tem outra razão que não seja justamente ser por o motivo de ser o filho do Jair Bolsonaro. Ele que também é apontado aí por muitos como o responsável pelo gabinete do ódio das milícias digitais do clã, né? Então, chama atenção novamente e passa como se fosse uma coisa normal por parte aí do bolsonarismo.